Fala galerinha, e tudo bem, gente? Então, estamos chegando aí ao final do ano, mas ainda temos algumas coisas para aprender de matemática para conseguirmos fechar o nosso livrinho aí, né? Então, nessa primeira aulinha gravada aqui na nossa primeira videoaula, nós vamos aprender a comparar números decimais. Essa matéria é super tranquila, então não precisa ficar desesperada achando que ela é difícil. Pelo contrário, ela é super moleza e a gente vai ver isso agora. Vamos lá então. Números decimais. E aí, nessa parte, se você observar, nós temos dois inteiros, ok? O primeiro inteiro, né, a primeira figura, ela está dividida em 10 partes iguais e a segunda figura em 100 partes iguais. Na primeira figura, nós estamos considerando 3 partes. Já na segunda figura, que seria essa daqui, olha, a gente está considerando 30 partes. Então, se eu quisesse determinar, né, escrever, representar na forma decimal, na primeira figura seria 0,3. Já na segunda seria 0,30, né? Então, na primeira, a leitura correta seria 3 décimos. E na segunda, 30 centésimos. Mas se a gente observar com mais calma essas duas figuras, a gente vai perceber, ó, que elas representam, nessa parte que a gente está considerando, elas representam a mesma quantidade, olha só. Então, a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que 0,3 é igual a 0,30. Ou seja, escrever 0,3 e escrever 0,30 é equivalente, porque eles representam a mesma quantidade. Tá vendo aí pelas figuras? Vamos ver mais um exemplo aí, olha. Então, mais uma vez, nós temos duas figuras. Na primeira figura, também dividido em 10 partes, a segunda dividido em 100 partes. Então, na primeira figura, nós estamos considerando 7 partes. Então, na forma decimal, seria 0,7, que seria 7 décimos. Já na segunda figura, a gente escreveria na forma decimal, seria 0,70, né? Que a gente está considerando 70 quadradinhos aqui, né? Então, seria 70 centésimos, ok? Mas, mais uma vez, essas duas figuras, né, as partes que a gente está considerando, elas representam a mesma quantidade, tá vendo? Então, a gente diz que elas são equivalentes. Então, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, e concluir que escrever 0,7 ou 0,70 é a mesma coisa, porque elas representam a mesma coisa. Mas por que a gente está estudando isso? Isso é muito importante na hora que a gente for fazer a comparação de fato de números decimais. Porque quando a gente sabe quais decimais são equivalentes, a gente pode dizer se é maior, menor ou igual. Nesse caso, 0,7 e 0,70 são iguais. Mas vamos entender isso melhor. Vamos ver aqui esse exemplo. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos dois números aí. E eu coloquei aí, ó, os seus algarismos na ordem dos números, né? Então, o que eu tenho aí, ó? 2 inteiros, ou 2 unidades, e 85 centésimos. E no segundo número, a gente tem 7 inteiros e 5 centésimos. Quando a gente for comparar números decimais, a primeira coisa que a gente vai comparar é a parte inteira, é a parte das unidades, ok? Então, vamos ver aqui, ó. No primeiro número, a parte das unidades é 2, então tem 2 inteiros. Já no segundo, a gente tem 7 unidades. Então, quem é maior? 2 ou 7? Nesse caso, o 7 é maior. Então, a gente pode dizer que 2,85 é menor que 7,05, ok? Então, 2 inteiros e 84 centésimos é menor do que 7,5 centésimos, ok? Vamos seguir aí, então. Agora, a gente vai ver mais um exemplo. Por quê?
Se a parte inteira for igual, como é que a gente faz para descobrir qual número é maior? Então, observa aqui, ó. No primeiro número aqui, a gente tem 4 inteiros e 85 centésimos. Já no segundo, a gente tem 4 inteiros e 35 centésimos. Então, a parte das unidades, ela é igual. Então, a gente vai fazer a comparação na parte dos decimais, ok? Então, a gente vai comparar os decimais. Então, quem é maior? O algarismo 8 ou o algarismo 7? Desculpa, o algarismo 3 aqui no 4. O 8 é maior do que 3. Então, a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que 4,85 ele é maior do que 4,35, ok? E se o 4... No caso, se as unidades e os decimais tiverem o mesmo algarismo, como é que a gente vai fazer? É isso mesmo, a gente vai comparar os centésimos. Então, vamos observar esse número aqui, ó, 0,69 centésimos e 0,67 centésimos. Quem é maior? Então, se a gente for observar, a parte das unidades é igual, é 0. Nos decimais também é igual, ao algarismo 6. Então, a gente vai observar os algarismos dos centésimos, né? Então, a gente tem aí 9 e 7. Quem é maior? O 9, né? Então, se o 9 é maior, então a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que 0,69 é maior do que 0,67, ok? Então, vamos seguir aí, então, para o nosso último exemplo. Quem é maior aqui, o 3 ou o 3,03? Então, nesse caso aqui, ó, a gente pode escrever os nossos números dentro do sistema decimal. Então, por exemplo, o número 3, ele é 3 unidades e 0 décimos e 0 centésimos, né? Então, a gente escreve o equivalente a ele. Já no algarismo, já o 3,03, a gente também escreve nos algarismos no sistema decimal, né? Cada algarismo no seu devido lugar. Então, aí, ó, 3,03. E aí, a gente repara, ó, o 3, que é a parte das unidades, é igual. O décimo também é igual. Então, a gente só pode comparar a parte dos centésimos, né? Então, quem é maior? O 0 ou o 3? Nesse caso, o 3 é maior. Então, a gente diz que o 3,03 é maior do que o 3. Repara que o interessante desse exercício é você observar que a gente escreveu o 3 com o equivalente dele, que é o 3,00. Repara que ele não tem décimo, então a gente acrescentou o 0. Repara que ele também não tem centésimo, então a gente acrescentou o 0 num local aí, para a gente conseguir fazer essa comparação, tá bom? Então, quando for necessário, você acrescenta zeros ou você escreve a forma equivalente do número, com o mesmo número de casas decimais, para você poder fazer a comparação. Vamos ver aí mais um exemplo. Não tem mais exemplo. Então, aí agora a gente vai fazer exercício. Então, eu quero que você dê o pause na tela, tá bom? E faça a comparação desses exercícios, colocando o sinal de maior, o símbolo, né, de maior, menor ou de igual, tá bom? E depois você volta para pegar a resposta. Então, eu tenho aqui, ó, 3,24 e 5. Quem é maior nesse caso aí, ó? Repara que o 5 a gente pode escrever o equivalente a ele, né? Que é o 5,00. Então, a gente vai olhar para a parte inteira, o 3 e o 5. E o 5 é maior, então a gente tem aí o sinal de esse símbolo aí para representar. Então, agora eu tenho 2,5 e 2,3. Então, repara que a parte inteira, elas são iguais. Então, a gente vai olhar para a parte decimal, o 5 e o 3. Nesse caso, quem é maior? O 5. Então, 2,5 é maior que 2,3. Embaixo, 0,853 e 0,26. Quem é maior? A gente, mais uma vez, vai olhar para a parte decimal. Então, o 5, ele é maior do que 2. Então, 0,56 é maior. Nesse exercício aí, repara que a gente está lidando com fração, né? Fração centesimal. Então, a gente vai ter que reescrever esse número aí na forma de decimal. Então, 6 centésimos na forma decimal seria 0,06. E o 0,6, a gente pode acrescentar o 0 ali, ó, para colocar o mesmo número de casas decimais. Então, quem é maior? 0,60 ou 0,06? Então, se a gente observar, o 0,60 é maior, né?
Então, aqui no item E é a mesma coisa. Então, o 4 décimos é 0,4 e 58 décimos é 5,8. Então, 5,8 é maior. Se a gente observar no item F, né, que na letra F, a gente tem que o 4, esses dois aí são iguais, né? São decimais equivalentes. Só a gente acrescentar um zero aqui, que eles são iguais. E o mesmo ocorre na letra G, que é 24,0, que eles são iguais aí também. Tá bom? Então, galera, se vocês entenderam e entenderam mesmo, tá? Vamos fazer os exercícios da página 288, número 1 e 2, e 299, número 3, 4 e 5, tá bom? Um grande beijo pra vocês e qualquer dúvida é só me procurar no chat. Tchau, tchau!